Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Amanda Costa e esse é o canal Fatos Assombrosos. No vídeo de hoje, vamos falar sobre Isabel Bathory, a Condessa de Sangue. Se você gosta desse tipo de conteúdo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e compartilhe o vídeo. Isabel Bathory, nascida no século XVI, filha de família nobre, fazia parte de uma das famílias mais antigas da Hungria, os Bathory. Ela entrou para a história após ser acusada de cometer diversos crimes cruéis por sua obsessão pela beleza e juventude. Quando criança, Isabel sofria de alguns problemas de saúde, como convulsões, além de ter ataques de fúria e mudanças bruscas de humor. A doença pode estar ligada com o grau de parentesco entre os pais de Isabel. Um tratamento para a doença utilizado na época era passar o sangue de alguém saudável nos lábios da pessoa doente. Durante um tempo, especulou-se que esse seria um dos motivos de parte das mortes atribuídas a Isabel. Porém, essa suposição nunca foi comprovada. Há outra teoria para justificar a crueldade de Isabel, que diz que ela foi criada vendo a família torturar pessoas e sendo ensinada a praticar rituais satânicos e bruxaria. Ela cresceu numa época onde os turcos tinham conquistado uma grande parte do território da Hungria. Nessa época, existiam muitas diferenças religiosas, o que acabava dividindo mais ainda as pessoas, inclusive a família de Isabel, que aderiu ao protestantismo, se opondo ao catolicismo tradicional. Isabel ficou noiva aos 11 anos de idade, passando a viver no castelo dos Nádasdy. Aos 14 anos, porém, ela engravidou de um camponês de sua primeira filha e teve que ficar trancada quando a gravidez ficou visível até o nascimento da criança, quando sua filha então foi dada a um casal de camponeses que foi pago para que fossem morar em um lugar distante e levasse a criança junto com eles. Aos 15 anos, casou-se com Ferenc Nádasdy, que tinha 19 anos, com quem estava noiva desde os 11 anos de idade. Após tornar-se comandante-chefe do exército húngaro, Ferenc começou a ficar muito tempo ausente de casa. Nesse período, Isabel quem assumia a responsabilidade de cuidar do castelo. Foi nessa época que ela começou a mostrar suas tendências sádicas, começando pelos seus empregados. Na época, era comum que pessoas ricas punissem seus criados quando considerassem que eles haviam infringido alguma lei. Porém, com Isabel era diferente. Isabel sempre arranjava uma desculpa para cometer tais atos, não torturando necessariamente apenas criados que infringiam suas regras. Ela sentia prazer em ver o sofrimento e a morte daquelas pessoas. Isabel torturava suas vítimas muitas vezes, fazendo elas andarem nuas sobre a neve durante o inverno rigoroso da Hungria. Espetava agulhas em partes sensíveis do corpo de suas vítimas, como mamilos e embaixo das unhas. Seu marido, que também era sádico, a ensinava outras formas de tortura, como, por exemplo, jogar mel no corpo das vítimas despidas para que insetos a consumissem aos poucos. No ano de 1604, morre o conde Nádasdy, esposo de Isabel. Após a morte do conde, Isabel passou um tempo na sua propriedade em Bekov e no solar de Katia. Alguns anos após a morte do seu marido, Isabel passou a ter uma parceira de crime chamada Anna Darvulha. Pouco se sabe sobre ela, mas existem boatos de que ela era uma temida alquimista, ocultista e praticante de magia negra. Darvulha diz ter sido amante da condessa. Darvulha também faleceu nos anos de 1609. Foi a partir daí que Isabel voltou sua atenção para Erge Mayorova, que era viúva de um fazendeiro local. Disse que Mayorova teria sido responsável pelo declínio final de Isabel, pois ela aconselhava a condessa a incluir jovens da nobreza como suas vítimas, pois nesse período Isabel já não conseguia servas com tanta facilidade à medida que os rumores sobre seus atos hediondos se espalhavam. Ainda em 1609, Isabel matou uma jovem que fazia parte da nobreza e, para encobrir seu ato, falou que havia sido suicídio.
Se sabe que Isabel não agia sozinha. Ela contava com a ajuda de algumas pessoas para cometer e esconder seus crimes, sendo uma jovem lavadeira, uma velha governanta, a enfermeira do castelo e um jovem que possuía problemas mentais, sendo que este último a ajudava com a ocultação de cadáveres e máquinas de tortura. Em 1610, tiveram início as investigações a Isabel Bathory, que a princípio tinham como objetivo confiscar seus bens e suspender o pagamento de uma dívida contraída ao seu marido. A prisão de Isabel acabou acontecendo em 26 de dezembro de 1610. Seu julgamento foi conduzido por um primo que queria muito a condenação da condessa. Na segunda sessão de julgamento, que aconteceu em 7 de janeiro de 1611, foi apresentado como prova um caderno que foi encontrado em seu castelo que continha mais de 650 nomes de vítimas registrados com sua própria letra. A condessa não esteve presente em nenhuma das sessões de seu julgamento, estando presente apenas seus cúmplices que foram condenados à morte, cada um conforme sua função nos crimes. Eze Maiorova, a governanta e a enfermeira do castelo, tiveram seus dedos cortados e foram atiradas vivas à fogueira. O jovem com problemas mentais, citado anteriormente, que ajudava na ocultação dos cadáveres, foi decapitado e queimado. Apenas a jovem lavadeira escapou, possivelmente por estar amorosamente envolvida com um dos juízes na época. Isabel pegou prisão perpétua, onde ficou numa solitária. Ela ficou trancada num pequeno aposento no castelo de Cátia, onde não havia nem portas e nem janelas, apenas uma pequena passagem para a entrada de ar e de alimentos. Foi nesse aposento onde viveu seus últimos 3 anos de vida. Não se sabe ao certo qual a data exata de sua morte. Sabe-se apenas que ela foi encontrada em 21 de agosto de 1614, porém havia vários pratos de comida intactos, dando a entender que talvez ela tenha morrido alguns dias antes. No julgamento de Isabel, não foram apresentadas provas de torturas e das mortes, além do caderno com os supostos nomes das vítimas. Todo o julgamento foi baseado em relatos de testemunhas. Outro fato que se sabe é que as confissões dos cúmplices foram feitas sob tortura. Foi proibido pelo rei Matias II de ser mencionado em círculos sociais. Os registros de seu julgamento foram lacrados logo após a sua morte para evitar um escândalo na comunidade húngara reinante. Mais tarde, um padre jesuíta localizou alguns documentos do julgamento de Isabel e incluiu em seu livro que sugeria que Isabel banhava-se de sangue. Assim, começou a se espalhar o mito que Isabel se banhava e bebia sangue das meninas que matava para obter juventude. Coincidentemente, foi nessa mesma época que começou a surgir o interesse pelo vampirismo na Europa Ocidental. Posteriormente, outros escritores retomaram a história e acrescentaram mais alguns detalhes. É dito que certo dia uma criada estava penteando os cabelos da condessa quando acidentalmente puxou o seu cabelo. A condessa então espancou a jovem criada, tamanha foi a brutalidade que algum sangue espirrou e algumas gotas caíram em sua mão. Ao remover o sangue, a condessa notou que havia rejuvenescido sua pele nas partes onde o sangue havia tocado. Após esse acontecimento, ela passou a se banhar com o sangue de jovens virgens, pois esse sangue era puro, não havia pecado. Sendo assim, era milagroso. Segundo algumas lendas, num calabouço do castelo havia uma espécie de gaiola com lâminas. Essa gaiola ficava pendurada no teto e embaixo dela havia uma cadeira onde a condessa se sentava e o jovem doente mental, mencionado anteriormente, espetava essas moças com uma lança, e isso fazia com que elas se mexessem na gaiola e, consequentemente, cortassem seus corpos, fazendo com que seu sangue se derramasse sobre a condessa. Mesmo com toda essa história, há quem acredite que a condessa foi vítima da ambição humana, já que ela era a mulher mais rica da Hungria. Até mesmo o rei lhe devia muito dinheiro. Seu latifúndio correspondia a cerca de 2/3 do território húngaro, e ela era muito poderosa. Até hoje nunca foram encontradas provas concretas a respeito dos seus supostos crimes, dando a se cogitar que toda a história pode ter sido forjada
pela nobreza da época. E o que é que vocês acharam dessa história? Me contem aqui nos comentários. Mais uma vez eu vou pedir para vocês que, se gostaram desse vídeo, deixe seu like e se inscrevam para ajudar o nosso canal a crescer. Eu vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima!